Vou te mostrar quem vence e o porquê em uma batalha mortal Zeus vs Shao Kahn, utilizando todos os poderes. Assista o vídeo até o final para entender tudo. Humanos vs deuses. Torneio feito para salvar um cara que uma mulher queria. Ela simplesmente arriscou as suas irmãs e a humanidade por conta de uma paixão. O amor é lindo. Mas no mesmo torneio temos aquele que é chamado de pai do cosmos, Zeus. Zeus, o deus supremo da mitologia grega e líder do conselho dos deuses, é uma figura poderosa e orgulhosa. Ele é conhecido como Deus Pai do Cosmos, GFOC, e foi o vencedor da segunda rodada do Ragnarok, onde lutou contra Adão, o pai da humanidade. Zeus presidiu a discussão sobre a possível extinção da humanidade. Todos os deuses concordavam em destruir os humanos, exceto Brunilde, que lembrou uma cláusula permitindo que os humanos tivessem uma chance de lutar. Zeus, inicialmente retratado como um ancião frágil, logo revelou sua verdadeira natureza. Embora todos os deuses inicialmente rejeitassem a ideia de Brunilda sobre o Ragnarok, ela insultou o orgulho deles, o que enfureceu Zeus, e reagiu matando seu dragão de estimação e destruiu o solo com um martelo, dando início ao Ragnarok. Apesar de sua aparência frágil, Zeus é temido por sua imensa força e paixão pela luta. Apoie nosso canal e se puder deixa o like e veja a descrição do vídeo. Vamos ver do que Zeus é capaz. Zeus é um oponente aterrador. Sua força está muito além da capacidade humana, capaz de incutir medo até nos corações mais destemidos. Com uma facilidade impressionante em sem sofrer nenhum dano, Zeus consegue parar o soco de Hércules e Ares, mostrando que estavam praticamente empatados em sua força. Hércules, conhecido por seus feitos extraordinários, já havia demonstrado poder suficiente para realizar os 12 trabalhos, o que poderia incluir a notável tarefa de sustentar os céus em seus ombros, de acordo com o mito grego. Zeus possui força suficiente para subjugar Shiva, o deus indiano da destruição, usando apenas uma mão. Esse feito por si só é notável, considerando que Shiva é uma divindade de imenso poder. Os golpes de Shiva e Rudra ressoaram por toda a Índia, gerando tempestades violentas como efeito colateral e devastador de sua fúria. O estrondo de suas batalhas ecoou em cada canto do subcontinente. Shiva foi oficialmente reconhecido como o deus mais forte da Índia, uma figura que supera todas as outras divindades em poder e influência. Isso o colocaria em patamar acima de Buda, outro deus reverenciado da Índia. Sim, Buda é um deus da Índia. Buda e Zero Foku possuem força suficiente para desviar e se defender do cutelo da miséria, mesmo quando essa arma se torna cada vez mais ameaçadora, como se fosse um mero desafio. Junto com seus irmãos, Zeus e seus aliados aniquilaram diversos titãs que ameaçavam o Olimpo, provando sua indiscutível superioridade. Zeus derrotou seu pai Cronos em uma batalha feroz, confronto épico contra a personificação do tempo. Essa vitória consolidou ainda mais sua reputação como um deus de imensa força e poder. Sem dúvida, Zeus é uma entidade extremamente poderosa. A velocidade de Zeus é verdadeiramente impressionante. Ele desferiu um soco em Adão a uma velocidade tão incrível que chegou a ser comparada à luz, fazendo isso em apenas 0,01 segundos. A habilidade de Zeus de se mover em milésimos de segundos é assombrosa, permitindo que ele aumente sua velocidade em um fator de 10 vezes a cada golpe desferido. Seu ataque é conhecido como Soco Meteoro, tão veloz que parece que ele golpeia seus adversários em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Um detalhe notável é que ele pode criar essa ilusão usando apenas um braço. Seu chute machado pode ser executado em nanosegundos, sem grandes dificuldades. Mesmo quando pego de surpresa pelas habilidades de Adão, Zeus conseguiu desviar dos golpes que foram copiados e devolvidos com a mesma velocidade. Para tentar surpreender Adão, Zeus utilizou uma dança, movendo-se ainda mais rápido para conseguir acertar seu oponente. Mesmo quando Adão reativou o chute machado, ficou claro que Zeus pode se mover em um tempo inferior até um nanosegundo. Além disso, Zeus possui um golpe especial, onde ele condensa a energia em seu punho, desferindo um soco tão rápido que se diz que ultrapassa o próprio tempo. Esse golpe, aprendido com seu pai Cronos, a personificação do tempo, é tão veloz que durante a sua execução a contagem de tempo alcançou mais de 20 zeros, sem nenhum outro número para representar a velocidade impressionante desse ataque. É como se ele estivesse operando em uma dimensão temporal própria, quase como uma velocidade infinita. Deixe nos comentários quem reagiria a esse ataque do Zeus. A durabilidade de Zeus é colossal. Zeus demonstrou uma resistência impressionante ao suportar seu próprio soco meteoro, recebendo o impacto diretamente em seu rosto. Embora tenha sido brevemente nocauteado por um chute mais rápido que foi copiado por Adão e devolvido com uma potência similar, ele se recuperou rapidamente.
No final da batalha, Zeus saiu vitorioso, aguentando todos os danos infligidos por Adão ao longo do confronto. Ele resistiu até um soco que ultrapassava o tempo desferido por seu pai, Cronos, a própria personificação do tempo, saindo apenas com alguns dentes quebrados. Além disso, ele sobreviveu ao soco do Adão, que também desafiava as leis temporais. Esse golpe era ainda mais potente, a ponto de torcer o seu pescoço e nocauteá-lo momentaneamente. No entanto, mesmo após suportar esse ataque devastador e estar gravemente ferido, Zeus ainda encontrou forças para recolocar sua cabeça no lugar e retornar à luta. Só que Zeus ainda tem uma forma superior. Ao comprimir seus músculos até o limite, Zeus se transforma em uma massa quase indestrutível de poder bruto, concentrando cada fibra muscular em cada movimento que seu corpo realiza. Nessa forma, ele é a personificação da força e resistência. Normalmente, Zeus consegue manter essa forma por um pouco mais de 12 minutos, mas esse tempo é reduzido pela metade se estiver ferido. Um simples soco nesse estado já contém todo o poder condensado de Zeus, sendo considerado um dos ataques mais devastadores. O que torna essa transformação ainda mais impressionante é que Zeus se torna incomensuravelmente mais forte do que a sua forma base. Mesmo quando Adão conseguiu copiar e devolver seus golpes com a mesma potência, isso não foi suficiente para nocauteá-lo. Além disso, Zeus utiliza sua incrível durabilidade para superaquecer os olhos de Adão, mesmo após receber diversos golpes com potência máxima. Embora eventualmente desacelere após sofrer várias dezenas de seus próprios ataques retornados, sua resistência brilha. Dessa forma, seu corpo se contorce sobre os danos e os estresses acumulados, mas, surpreendentemente, ele ainda consegue se manter unido. Entretanto, após um tempo, ele acaba sucumbindo aos contra-ataques incessantes de Adão, que foram copiados de seu direito dos deuses verdadeiros, retornando a sua forma antiga mais vulnerável. Zeus de fato é muito poderoso. O poder de Zeus é verdadeiramente aterrorizante. Sua força é tão colossal que é capaz de destruir o céu, como sugerido por Shiva. Para compreender a magnitude desse poder, é necessário considerar a cosmologia do universo em 3 camadas. Aparentemente, atrás da Bifrost se revela um céu estrelado, assim como no Heaven, onde as estrelas são frequentemente mostradas. Os 3 reinos do universo são comparáveis em tamanho, sugerindo que a influência de Zeus se estende vastamente. Zeus deve ser superior a Buda, que já derrotou Rajun, uma entidade que no passado devastou metade de Helheim. Isso é significativo, especialmente quando se leva em conta que esses mundos são semelhantes em escala. Além disso, há menções do poder de Zeus para destruir o universo. No entanto, vale a pena questionar se essa informação é totalmente válida. O que resta saber é, será que Zeus terá o que é necessário para vencer o Shao Kahn? Quem viveu, viveu. A época de ir na Lan House locadora para jogar videogame. E nessa aí, muita gente acabou traumatizada ao jogar Mortal Kombat e simplesmente não vencer o Shao Kahn. Deixa aqui nos comentários qual foi o Mortal Kombat que você mais passou raiva. Shao Kahn é um dos vilões centrais de Mortal Kombat, conhecido por sua tirania e desejo implacável de conquista. Governante de Outworld, ele busca expandir seu domínio invadindo outros reinos através do torneio Mortal Kombat. Armado com uma poderosa armadura martelo gigante lança, ele também possui habilidades mágicas como lançar bola de fogo, abrir portais e absorver almas. Seu principal inimigo é Liu Kang, o campeão de Earthrealm, e Raiden, o deus do trovão, e eventualmente se tornou o titã final das linhas do tempo do infinito multiverso de Mortal Kombat. A personalidade de Shao Kahn reflete sua ambição desmedida, crueldade e arrogância. Ele é um conquistador implacável, sem consideração pelos outros, disposto a manter ou trair para garantir seu domínio. Sua confiança extrema o leva a subestimar adversários, muitas vezes humilhando-os. Além disso, sua vaidade e orgulho o fazem exibir sua força e riqueza. Ele é desprovido de honra, lealdade ou empatia, utilizando seus adversários como peões descartáveis. Como líder de Outworld, Shao Kahn governa com mão de ferro, esmagando qualquer tentativa de rebelião ou desobediência. Se inscreva no canal e vamos ver do que o Shao Kahn é capaz. Shao Kahn é o verdadeiro colosso de força. Ele tem a capacidade de enviar vários lutadores voando com os golpes poderosos de seu martelo. Com a ajuda de Goro e Shang Tsung, Shao consegue quebrar uma porta magicamente reforçada, demonstrando sua força imensa. Em um ato de covardia, ele quebrou o pescoço de Kung Lao, provando que nunca se deve baixar a guarda contra ele. Shao Kahn pode igualar a força do mais forte lutador do plano terreno, Liu Kang. Quando absorve almas, seu poder se intensifica ainda mais. Os golpes conseguem ferir Raiden, mesmo sendo um deus, o que evidencia sua imensa força. Seres comuns são facilmente esmagados por seus ataques brutais. Na nova linha do tempo do Aftermath, ficou claro que Shao Kahn pode acumular cada vez mais força com mais almas. Após passar pelo Poço de Almas, ele se tornou tão forte que derrotou Gyros, que havia mostrado força suficiente para vencer temporariamente Fuji, Nightwolf e Shang Tsung, tendo Fuji um deus comparável a Raiden.
Shao Kahn derrotou Geralt sem mostrar o mínimo de piedade. Surpreendentemente, venceu Liu Kang com facilidade, mesmo que anteriormente Liu Kang o tivesse derrotado em combate. Além disso, ele superou o Johnny Cage, que foi capaz de conter Scorpion e Sub-Zero corrompidos juntos, mas não conseguiu lidar com a brutalidade de Shao Kahn. Shao Kahn é mais forte do que a maioria dos guerreiros de Mortal Kombat, que podem quebrar titânio com um único golpe, ou até mesmo uma bigorna, além de conseguir destruir materiais como blocos de rubi ou diamante. Com o poder das almas, Shao Kahn deve ser no mínimo comparável ao Raiden, que foi capaz de trazer um navio do fundo do mar e enviá-lo para Outworld. Shao Kahn possui velocidade suficiente para acompanhar Raiden em combate, mesmo sabendo que os movimentos de Raiden são tão rápidos quanto relâmpagos. Essa capacidade impressionante demonstra que Shao Kahn não é apenas um guerreiro poderoso, mas também um adversário ágil e capaz de se adaptar a velocidades extremas de seu oponente. Shao é um verdadeiro titã da resistência, capaz de sobreviver a muitos ferimentos graves em seu corpo. Mesmo após sofrer um espancamento brutal nas mãos de Liu Kang, ele é capaz de suportar uma perfuração imensa em seu peito, resultado de um ataque devastador de Liu Kang, e ainda assim continua de pé. Quando amplificado pelas almas que absorve, Shao Kahn demonstrou uma durabilidade sobrenatural, chegando a rir de uma rajada de Raiden que estava potencializada pelas forças universais, proveniente dos Elder Gods. Além disso, sua resistência aumenta exponencialmente quando ele canaliza o poder de Blaze, tornando massivamente mais resistente, e alcança níveis ainda mais elevados quando se torna um verdadeiro titã, solidificando sua posição como um dos guerreiros mais duráveis do universo de Mortal Kombat. Shao Kahn possui uma variedade de armas à sua disposição durante o combate, aumentando ainda mais sua letalidade. Ele tem a capacidade de evocar seu martelo do nada, utilizando como um poderoso instrumento de destruição. Além disso, Shao Kahn pode lançar esferas verdes de energia contra seus adversários, criando ataques devastadores que demonstram seu controle sobre a energia. Nos quadrinhos, ele provou ser capaz de disparar energia pelos olhos, uma habilidade que apenas aumenta seu terror em batalha. Entre suas habilidades notáveis está a capacidade de criar clones de si mesmo, utilizando um item mágico que o torna ainda mais difícil de enfrentar. Além disso, Shao Kahn possui o poder de reviver pessoas mortas, como fez com Mileena em MK3, o que evidencia sua influência e o domínio sobre a vida e a morte. Uma das principais habilidades de Shao Kahn é sua poderosa magia, especialmente no que diz respeito à manipulação de almas. Em uma cena impactante, ele abriu um portal que conectava a Exoterra à Terra, permitindo-lhe roubar as almas de todos os seres vivos naquele mundo. Isso demonstra não apenas seu domínio sobre a manipulação de almas, mas também seu impressionante alcance nessa habilidade. Em um diálogo entre Shang Tsung e Cabal, fica claro que quem rouba a alma de uma pessoa pode até mesmo obter suas estatísticas e habilidades. Shao Kahn usou inúmeras almas para criar Ermac, um personagem tão poderoso que conseguiu destruir os braços de Jax, além de ser imune à telepatia de Takeda. A criação de Ermac envolveu a fusão de milhares de almas em uma única entidade, saltando o nível de controle que Shao Kahn possui sobre esse poder. Sua manipulação de almas é tão impressionante que conseguiu impedir que a alma de Sindel transitasse para uma existência superior. Além disso, Shao Kahn absorveu as almas de Shang Tsung e Motaro, que por sua vez fortaleceu Sindel em Mortal Kombat 9. Essa capacidade de manipular e utilizar almas é o testemunho de quão formidável e temido Shao Kahn realmente é. Shao Kahn é uma força a ser temida, com um poder que desafia as limitações. No final de Raiden Mortal Kombat 2, que agora é canônico, é revelado que Raiden e Shao Kahn tremeram a terra até o seu núcleo, durante uma batalha épica que travavam. Ao consumir almas, Shao Kahn se tornou ainda mais poderoso, a ponto de ser capaz de eliminar Raiden. O mesmo Raiden que absorveu toda a energia de Shinnok, estava corrompendo o plano terreno. Shao Kahn estava tão imbuído de poder que planejava fundir o plano terreno com o Outworld, mesmo sem vencer o Mortal Kombat. Essa fusão não se limitava apenas à Terra, mas ao plano terreno como um todo. Segundo Liu Kang, o Deus do Fogo, a Terra é apenas uma parte do plano terreno, que por sua vez é uma parte do universo, colocando Shao Kahn em nível que varia entre universal abaixo multiversal, quando possui o poder de Blaze. Ao derrotar Blaze e adquirir seu poder, Shao Kahn atinge um estado que é, no mínimo, comparável ou até superior ao Naga com os poderes das Kamidogos. O Naga com essas habilidades tinha o potencial de distorcer a realidade, fundir todos os reinos em uma existência singular e até mesmo absorver tudo em si mesmo. No clímax de Mortal Kombat Armageddon, é afirmado que o Armagedon causado por Blaze se espalhou por todos os reinos, iria destruir toda a realidade até não sobrar nada, incluindo todos os reinos e consequentemente o próprio universo. Todo esse poder está à disposição de Shao Kahn, e ele ainda é mais insano como Titã.
alcançando níveis que são multiversais ou maiores. Os titãs são comparáveis entre si, e Liu Kang e Crônica permaneceram imunes ao apagamento existencial da ampulheta, que resetou uma linha temporal inteira, indicando o quão poderosos são. A existência superior dos titãs é tão grandiosa que não é afetada pelo apagamento existencial que eliminou uma linha temporal completa, incluindo suas histórias. Os titãs, incluindo Shao Kahn, são no mínimo universais abaixo do multiversal. Segundo Liu Kang, enquanto era um titã, ele superava todos os Elder Gods, que são minimamente universais, tendo conseguido selar e dividir o ser, One Begin. Os reinos em Mortal Kombat são apenas parte de um grande coletivo chamado O Ser, onde cada reino representa um fragmento de onde Elder Gods triunfaram sobre o universo senciente e potencialmente finito, conhecido como One Begin. Shao Kahn e sua forma titã mesclou bilhões de linhas temporais em uma singularidade, cada uma contendo um reino que é infinito, dado que possui um mar de sangue. Segundo Raiden, o mar de sangue é infinito, e cair nele é como uma queda eterna. Assim, bilhões dessas realidades foram fundidas em uma única pelo titã Shao Kahn. Agora, a pergunta que fica é, será que ele conseguirá derrotar Zeus? Vamos descobrir. Essa batalha mortal seria devastadora. Zeus, o rei dos deuses gregos, com a força capaz de esmagar titãs e uma velocidade que desafia o tempo, enfrentaria Shao Kahn, mestre da manipulação de almas e senhor de Outworld. Embora Shao Kahn possua uma imensa força física e habilidades mágicas impressionantes, como a absorção de almas. No entanto, a maior diferença está na escala dos poderes. Zeus é extremamente poderoso e com golpes podendo ultrapassar o tempo, além de uma possível resistência universal. Porém, sua forma mais poderosa só dura alguns minutos. E mesmo sendo bem mais rápido e forte que Shao Kahn, ele não teria muito o que fazer contra Shao Kahn e suas formas mais poderosas, já que os titãs nem são afetados pelo apagamento de uma linha temporal inteira. O poder do titã Shao Kahn é muito superior ao Zeus, e isso no fim das contas definiria o combate. Deixe a sua opinião nos comentários, quem vence é o Shao Kahn.